Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula da tarde de hoje, dia 7/10, matemática. Nós ainda estamos falando de números decimais. Falando de números decimais é números que contêm vírgula. Então vamos lá? Aí no seu esquema tá assim, ó, atividades complementares em folha na sequência do esquema, ou seja, no rodapé. Então você vai descer, rolar a sua folha aí e você tem atividade. Eu escrevi assim, ó, atividade complementar, copie no caderno. Ah, mas eu quero imprimir. Pode imprimir, mas precisa? Não. Ela é curtinha. Tem 4 questõezinhas. Então tá assim, número 1, escreva como se lê. Essa atividade do escreva como se lê, ela é exatamente a atividade que tem no seu livro didático, né? Da nossa primeira aula da semana. Então, você vai ler e vai escrever. Por que eu não vou ler para você? Porque se eu ler, vai ficar parecendo que é a correção, né? E não a explicação da atividade. Então, são números decimais, você vai ler e vai escrever como se lê. Só lembrando que as casas depois da vírgula é décimo, centésimo e milésimo. Então, se você tiver aí, como tem números que tem 3 algarismos depois da vírgula, lembre que você vai definir o último aqui, ó, tantos milésimos, tá? A questão de número 2, faça um X no maior número, no maior. Faça assim, ó, converta esses números aí em dinheiro, pensa em moedas. Você que tiver 0,34 centavos, é muito? Aí você vai pensando em cada um como se fosse dinheiro. E aí quando você pensa aqui, ó, um exemplo aqui tem assim, na letra A, você vai marcar por letra, tá? Na letra A, qual dos 3 é maior? O 0,34 é maior do que 40? Ou o 0,109 é maior do que os outros dois? Não sei. Você olha qual dos 3 é maior e marca um X. Na letra B, você vai olhar qual dos 3 aqui é maior e vai marcar. E na letra C, você também vai olhar qual dos 3 é maior e vai marcar. Então, você terá três números marcados, ou seja, para cada letra você tem um marcado. Depois nós temos aqui número 3. Complete os números no quadro abaixo. Nós temos aqui um quadro e esse quadro de valor e lugar é o que pede para você fazer no livro. No livro ele pede que você faça. Aqui na atividade ele já veio pronto para você. Então nessa atividade aqui que você já tem o quadro pronto, você vai pegar o número que está aí na frente, tá? Número, depois nós temos centena, dezena, unidade. Aí depois tem décimo, centésimo e milésimo. Então você vai pegar esse número, vai lembrar que a vírgula, ela separa o inteiro do decimal. Então se tem 0, olha, lembra que o 0 precisa ficar na unidade. E os outros números nas casas decimais. E assim é sucessivo. Tá? Então você pensa nisso e aí você vai encaixar esses números na casa de valor que ele tem, que refere a ele. Tá? E nós temos o 0,346, o 34,7, o 9,62, o 456,09, o 1,239, o 250,4, o 12,007. Então esses são os números que você vai encaixar no quadro de valor e lugar. Depois, ai que delícia de vento. Depois nós temos o exercício número 4, arme e efetue. Nós temos aqui 3 continhas, A, B e C, que é a adição, e D, E e F, que é subtração. Quando você for armar essas continhas para efetuar, você lembre que você precisa colocar vírgula debaixo de vírgula. Ah, mas eu imprimi e agora não cabe aqui.
Não tem problema, você imprimiu, você vai fazer a continha no caderno e vai colocar aqui só o resultado. A hora que você for me enviar, você tira a foto das continhas que você fez no caderno, que vai estar organizadinho. Eu vou saber qual que é a letra A, qual que é a letra B e qual que é a letra C. Também vou saber qual que é a D, a E e a F, porque vai estar organizadinho, né? Então você vai fazer a continha no caderno e vai vir aqui e colocar o resultado. Agora, se você for copiar tudo no caderno, você põe na letra A, escreve e já faz a continha. Vem aqui na frente e coloca o resultado. Letra B, copia, faz a continha, arme, não é para copiar armada já não, gente. Por isso que tá arme e efetue. Senão era só efetue, tá? Armar, para você copiar ela. Você vai copiar ela, depois você vai armar colocando vírgula debaixo de vírgula. E vai responder essas questões e vai me mandar. Na próxima aula de matemática, eu volto com a correção, tanto dessa atividade quanto da atividade do seu livro didático. Porque as duas falam do mesmo conteúdo, do mesmo assunto, até o mesmo tipo de exercício, tá? Então, para a aula de hoje de matemática é só. Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula do dia de hoje.